Lei da Nacionalidade, Reagrupamento Familiar, ARCPLP. Vamos ficar por dentro de todas essas coisas, fazer um apanhado aí. Quem melhor para falar com a gente sobre todos esses assuntos que envolvem os estrangeiros que vivem ou querem viver aqui em Portugal? Doutor Célio Sauer, o homem que sabe de tudo, traz vídeo todos os dias, sabe todos os assuntos e está sempre Não, muito disponível aqui. Eu sempre agradeço pela rápida disponibilidade de vir aqui conversar com os nossos seguidores. Muito obrigada, doutor. Seja bem-vindo novamente. obrigado, eu que agradeço o convite. Eu não sei de tudo, eu sou talvez só um grande fofoqueiro da imigração e da nacionalidade, é só isso. Boa. Bom, olha, estou aqui com a lista cheia, porque aconteceram muitas mudanças, aconteceram coisas em que a gente está aguardando ansiosamente para ver se vai. Então, trouxe muitas perguntas que os seguidores mandam aqui. É claro, podemos passar por novas mudanças em breve, com essa troca de governo aí, que vamos ver o que vai dar, mas por hora vamos nos ater ao que a gente já sabe, ao que a gente já tem Exato, a vida é uma certeza. caixinha de surpresa, como dizia o Joseph Kinder, né? Então não sabemos o que pode acontecer, não tem como prever o futuro, até porque se fosse prever o futuro eu ia utilizar para Euro Milhões e infelizmente não ia ter poderes para prever a mudança de lei. Isso aí. Doutor, então vamos começar pela alteração da lei da nacionalidade. Já vi vários vídeos do senhor no seu canal. Queria muito saber em que ponto está, o que temos de certo até o momento, o que o senhor pode adiantar para a gente? A lei, de fato, mudou, tanto que foi publicada, vai entrar em vigor a partir do dia 1º de abril. Agora, nesse momento, existem processos que já sofrem com a alteração da lei, e sofrer, não entenda no lado mal, mas sofrem em alterações. Existem outros processos que podem depender da regulamentação dessa lei. E aí vem um adendo importante: a regulamentação está prevista para que ocorra em 90 dias, por parte da nova Assembleia da República, que vai ser formada, obviamente, depois do dia 25 de março. Tá? Muito embora nós temos aí o provisório de como ficaram as cadeiras na Assembleia da República, isto não é o oficial. Então, isto tudo vai ser oficializado pelas instituições a partir do dia 25 de março. E aí vem um detalhe que eu sei que vai deixar muita gente aflita, mas é a grande realidade. Prioridades, né? Quando nós falamos de quem quer requerer a nacionalidade, muitas vezes já está formando prazo, a pessoa vai falar assim, mas e a minha prioridade? A minha prioridade é o pedido da nacionalidade. No entanto, as prioridades de Portugal são outras, e as prioridades de um novo governo formado serão relacionadas ao orçamento de Estado, que é o documento mais importante que deve ser, né, discutido por esses parlamentares e depois aprovado. Então, primeiro, eles vão confirmar o resultado das eleições, depois vão ter que formar um governo que ainda não está formado e vai ser formado só depois dessa oficialização. Depois vão discutir o orçamento do Estado com maior prioridade. Não que não vão tratar também da regulamentação da lei da nacionalidade, mas você não vai ver isso tanto na mídia, não vai ver, né, esse assunto talvez se mover tão velozmente quanto aquilo que é obrigatório. Lembrando de novo, eu sei que tem gente do outro lado falando assim, não, mas eu tenho prioridade nisso. Mas a prioridade hoje para a estrutura do Estado é orçamento do Estado, formação de governo, instituições voltarem a funcionar no seu pleno vapor ou no máximo da sua competência, para que depois possam discutir a regulamentação da lei da nacionalidade. E nisso nós podemos ter novidades aí, boas ou ruins. Porque alguns pontos que estão relacionados a esta alteração de lei ficaram, podemos botar assim, genéricos, né? Ou pelo menos é o que nós torcemos, para que tenham ficado genéricos. Por quê? Porque quando nós falamos, por exemplo, do artigo 15º, que fala do prazo que uma pessoa pode utilizar do tempo de processo para o pedido da nacionalidade portuguesa, agora, como equivalente ao tempo de residência legal, neste espaço, nesse artigo, nós não temos ali uma definição muito clara do que o legislador entende como processo. Temos notícias boas e ruins na redação que foi feita.
Boas em que sentido? Quando falou requerimento do processo, deixou abrangente o suficiente para que se incluam todos os tipos de processo de título de residência. Isto pode incluir autorização de residência de investidor, pode incluir o caso dos estudantes, que é o seu caso, pode Uhum. incluir o caso de quem tinha uma atividade independente ou profissional subordinada, ou uma empresa e fez uma manifestação de interesse. Pode incluir o caso dos profissionais de alta qualificação, de quem é familiar de cidadão europeu, de quem é pai ou mãe de um cidadão residente aqui em Portugal. Então, abrangeu muitas coisas. Isso é o lado bom. Lado ruim de algo ser tão genérico é que os processos são diferentes entre si e têm inícios diferentes. Então, o caso de um estudante, muitas vezes que veio com o visto, é diferente do caso de um profissional de alta qualificação que veio sem o visto, que é diferente do caso de um profissional subordinado ou um empresário, por exemplo, que fez uma manifestação de interesse. Então, em todos os casos, vai se considerar o mesmo momento como a entrada do processo? Ou casos diferentes terão tratativas diferentes? Posso dar um exemplo? Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Nós pegamos aqui o caso de um profissional de alta qualificação que veio sem o visto. Chegou aqui em Portugal, conseguiu, por sorte, um agendamento telefônico. Compareceu no antigo CEF, agora AIMA, fez o seu processo de residência e do dia em que ele deixou o documento lá, os seus documentos, e pagou a taxa, para o dia em que ele recebeu a sua residência emitida, passaram 2 meses. Neste caso, ele vai poder somar esses 2 meses adicionais se nós formos bem conservadores e considerarmos como prazo de requerimento do pedido a partir do pagamento da taxa. Por quê? Porque qualquer ato que foi realizado antes do pagamento da taxa não conseguiria viabilizar o processo, porque uma das etapas para existir o procedimento administrativo é que a taxa fosse paga, porque a taxa é para análise e concessão do título de residência. Então, percebe que, se a taxa é uma condição sem a qual o processo não avança, se você não fez esse pagamento, nós podemos dizer de uma forma bem conservadora de que tudo que ocorreu ali para trás não era considerado o andamento do processo. E o Então, senhor fala, vou fazer só um parênteses aqui. O senhor fala essa questão de conservador, porque dá uma margem para. Será que foi pedido, ou quando a minha entrada em Portugal, quando eu mandei os documentos, são eu, tantas hipóteses, né? eu gosto de usar essa palavra conservador, por quê? Porque é aquilo que é o mais, vamos botar assim, seguro. É Pé no aquilo que dá chão ali. menos margem para que a Uhum. gente especule coisas. Então, é aquilo que podemos botar que todos os processos vão passar igual e que, se for a partir daquele momento, abrangeria todos os casos, irrestritamente. Por quê? Porque esse ato de comparecer e pagar taxa ocorre no caso dos estudantes que vieram com ou sem visto, ocorre Uhum. no caso de quem fez manifestação de interesse, ocorre no caso de quem é familiar de europeu, então ocorre em todos os casos. Então, dali para frente, nós sabemos, nós temos certeza que todos os processos passaram pelas mesmas etapas. E é conservador no sentido de dizer que tem uma grande dose de probabilidade de que esse prazo vai ser considerado. Então, vamos só supor, ok? Uhum. E Uhum. agora aqui é um ponto que eu estou levantando conforme a minha opinião. Para casos similares ao que eu relatei agora, do profissional de alta qualificação que veio sem o visto, do estudante que veio sem o visto, a partir do momento em que ele pagou a taxa, vai ser considerado com certeza. Uhum. Então, isso inclui também o caso da manifestação de interesse. A partir do momento que você compareceu e pagou a taxa, existe uma grande dose de certeza de que esse prazo vai ser considerado para o efeito da nacionalidade portuguesa. E não importa se a partir dali passou 5 dias e você recebeu o cartão, ou se passaram 60 dias e você daí recebeu o cartão, ou se passaram 8 meses, como ocorreu no caso de muita gente na pandemia, e você recebeu o cartão. A questão é, se nós formos considerar da forma mais conservadora possível, seria a partir do pagamento da taxa.
para todos os casos. Mas aí vem outras situações que podem, né, ser interpretadas de que o processo começou antes. E falo nomeadamente do caso da manifestação de interesse, talvez ali é um dos processos em que existia a possibilidade de iniciar online. Da mesma forma, ocorre com as autorizações de residência para investidores, que foi o caso dos Golden Visas, também começava online. E nesses casos havia submissão da documentação de uma forma prévia, não havia o pagamento de taxa, mas quando ocorria o seu agendamento presencial, lá você ia, confirmava a documentação que tinha submetido previamente e depois fazia o pagamento das taxas para que o processo seguisse. Nesses casos, poderia ser considerado esse período? Bem, agora já não é uma questão tão conservadora. Entra na especulação, certo? E Uhum. vai de encontro com a petição que nós tínhamos feito, ok? Para que fosse considerado, porque o entendimento é de que o processo administrativo começou eletronicamente, como prevê no Código do Procedimento Administrativo que a administração eletrônica ela é implementada em Portugal, ela é utilizada em Portugal, ela é preferível em Portugal, e no caso desses dois processos, autorização de residência para investimento ou então da manifestação de interesse, esses processos seguiam ordens que são da própria administração pública. Então, ocorriam tanto com princípios gerais que norteiam a administração pública, quanto também causavam reflexos em direitos e também em deveres. Direitos em que sentido? Direitos porque muitas pessoas que, por exemplo, fizeram uma manifestação de interesse tinham direito ao seu atendimento, embora não sabiam quando, certo? E tinham direito, por exemplo, ao atendimento de forma cronológica. É uma das situações. Tinham direito a um agendamento, certo? Que também é uma das situações que podemos dizer aí como um dos benefícios. Do outro lado, tinham também obrigações. Você sabe, uma pessoa que fazia uma manifestação de interesse, se ela não fizesse o agendamento no tempo adequado, ela perdia a oportunidade de agendar, o processo ia para uma suspensão que está prevista justamente lá no Código de Procedimento Administrativo. Então, se existe uma suspensão que está prevista na lei, Uhum. certo? Que é aplicada a processos que não têm movimentação, eu entendo que a administração pública entende que ali já existe um processo, mesmo que não houve o pagamento da taxa. E perceba, a decisão sobre o pagamento da taxa era algo único e exclusivo da administração pública. Que eu garanto para você que se tivessem colocado para que a taxa fosse paga no início do Lá no procedimento, as início. pessoas teriam pago já lá no início, certo? Uhum. Não teriam deixado para pagar no momento em que compareceram. Mas a estrutura com a que o processo foi formado foi uma decisão da administração pública, tanto que agora, nos procedimentos do reagrupamento familiar online, o pagamento ocorre no início do processo e não no comparecimento. Então, percebe que isso é uma escolha, uma decisão que cabe única e exclusivamente à administração pública. E, de novo, né? Embora seja não tão conservador quanto a outra hipótese, seja uma hipótese que é mais especulativa e que, obviamente, iria beneficiar muito mais pessoas, mas que careceria da tal da regulamentação, que nós acabamos de falar. Neste caso, neste caso, de novo, foi a administração pública que escolheu o momento do pagamento da taxa e ela não pode prejudicar as pessoas porque ela decidiu que a taxa iria ser paga no momento do comparecimento e não no momento do início do procedimento. Então, ao meu ver, o procedimento administrativo iniciou quando foi feita a manifestação de interesse. Tanto é que na época da pandemia, você vai lembrar, tinham aqueles despachos que concediam o acesso a uma declaração de que você apresentou a manifestação de interesse, que era obtida com QR Code, etc. e tal. Então, percebe que, de novo, um reflexo, um direito que é gerado através de um processo. Quando nós falamos da CPLP, que foi convertida já no último ano, né, através das manifestações de interesse, se as manifestações de interesse não fossem um processo, o Uhum. que você então está convertendo na CPLP? É efetivamente, de novo, no meu entender, um processo. Então, para que exista esta abrangência, ou seja, para que a lei possa abraçar os casos diferentes de uma forma distinta e permitir que eles também tenham benefício, ok? Isto vai depender da regulamentação. E a regulamentação tem que vir de uma forma muito clara a explicar. O início do requerimento é
E aí, óbvio, são os legisladores que vão completar essa frase. Se eles não escreverem nada nesse sentido, Uhum. aí nós podemos ter uma grande alteração, que poderia ter sido, assim, uma dos maiores benefícios que nós teríamos, certo? Mas ela pode ser inócua. Por quê? Muitas pessoas me confidenciaram e eu questionei se nós tivéssemos três oportunidades para que fosse reconhecido esse direito. A primeira, a mais conservadora, como eu falei, a partir do pagamento da taxa. A segunda, no caso das manifestações de interesse, a partir do aceite. E a terceira, a partir do efetivo início do pedido, que é a submissão. E perguntei qual que, na opinião das pessoas, seria mais justa. E se você está acompanhando aqui o canal agora, coloca aí embaixo, eu vou gostar de saber a sua opinião também. Garanto que a Ana também vai gostar de saber. Mas o que as pessoas me confidenciaram é que se fosse somente a partir do momento do pagamento da taxa, para elas não faria muita diferença, porque o título de residência chegou em 5 dias, em 10 dias, em 30 dias. Então, perceba, o mais justo seria efetivamente a partir do início do processo. Mas para que isso aconteça, a regulamentação tem que vir e demonstrar inequivocamente que o início do processo ocorreu lá na submissão, no caso da manifestação de interesse, ou no caso da área, também no momento da submissão, né? E no caso de quem fez visto, bem, seria a partir do momento da concessão do visto, seria a partir do momento em que agendou ou compareceu, ou seria a partir do momento que iniciou o visto? Isso daí já é um outro ponto, a gente pode entrar nessa especulação num outro vídeo, mas você percebe que o benefício para ser efetivo, ele tem que ser real, né? Sim. Não posso fornecer para as pessoas uma coisa que elas já têm. Não posso chegar para quem é esquimó e falar assim, olha, vocês agora comigo todos estão muito bem porque eu vou fornecer um estoque ilimitado de gelo para vocês. Eles vão olhar para mim e vão me tacar o gelo na cabeça, né? Sim. Então, olha, assim, ó, baseado em tudo isso que o senhor falou aqui, e eu queria muito saber, porque o senhor foi ouvido no parlamento por conta da petição pública, nós trouxemos aqui o vídeo no canal quando isso aconteceu. É, na época, o que o senhor exatamente pediu? O que que a petição pedia? O que que o senhor falou lá no parlamento? Naquela época, nós pedimos que fosse contabilizado o tempo integral da manifestação de interesse. E agora eu devo fazer um meia-culpa aqui, porque foi uma miopia muito grande, e considerando que eu sou uma pessoa que usa óculos, então, com todo perdão, vocês vão entender o que eu quero dizer, foi uma miopia muito grande ver o caso somente de quem fez manifestação de interesse. De fato, essa alteração, ela vem a beneficiar mais pessoas do que aquelas pelas quais eu fui lá falar, ok? Uhum. Ela vem a beneficiar todos os outros imigrantes e inclui também as pessoas da manifestação de interesse. Mas quando nós pedimos, o nosso pedido não era a partir do momento do pagamento da taxa, o meu Aham. pedido não era a partir do momento do aceite, o meu pedido ele era muito claro e inequívoco no que eu desejava, que era o pedido e a contagem do tempo integral, o tempo total da manifestação de interesse. Porque é um processo que leva 2 anos e é, de novo, por culpa da administração pública. Não é por culpa do indivíduo que apresentou o seu processo, porque ele tentou desenvolver os atos necessários para sua Ele legalização. seguiu o que foi solicitado. Olha, coloca a sua documentação aqui, É, e aí você colocou, mas exato, a exato. demora para visualizar esses documentos aí já não partiu dele. Exatamente. Eu Uhum. costumo dizer que, assim, a manifestação de interesse, ela já é um processo, assim, que ele penaliza muito, ok? Porque o indivíduo, de fato, ele, por alguma razão, fez esse procedimento e não fez um procedimento iniciado através de um visto que seria o desejável. Mas nós temos que ver que também nesses casos não existem pessoas somente que se planejaram para vir a Portugal e entrar com esse processo, ok? Que isso aí seria de certa forma, desvirtuar o que está escrito na lei. Mas existem Uhum. muitos casos de pessoas que estavam aqui como estudante, não conseguiram continuar o curso ou não se adaptaram ao curso.
e depois, já que com um título de residência não conseguiam passar para outro título, não conseguiam transformar esse título de estudante, por exemplo, num título de trabalho. E neste caso, encontrar como única solução fazer uma manifestação de interesse, que, de veras, é penalizador, mas é menos financeiramente prejudicial do que o indivíduo voltar ao seu país de origem, para lá pedir um visto, às vezes ficar 4 meses ou 5 lá, para depois retornar para cá, para, às vezes, se ela já está trabalhando ou ele já está trabalhando, né? Abandonar aquela vaga de trabalho que às vezes, né, é muito boa, próxima da sua casa, abandonar o contrato de arrendamento, que às vezes paga um valor baixinho, para daí quando voltar, começar tudo de novo. Então, isso é colocar as pessoas para trás na vida e eu não sou favorável a isso. Então, tem pessoas que não tiveram outra opção, tinham título de residência, mas por alguma razão não conseguiam renovar e necessitaram fazer uma manifestação de interesse para regularizar a sua situação aqui em Portugal. E essas pessoas não podem ser tratadas como pessoas que tentaram violar a lei, porque, muito pelo contrário, elas não entraram ilegalmente no país para fazer a manifestação. Elas já estavam no país legalmente com título de residência, mas por alguma razão, além à vontade delas, elas não conseguiram renovar, não conseguiram manter aquele título. E aí? E aí não sobrou muita alternativa. Ou retornava ao país de origem, ou fazia uma manifestação de interesse. Muitas preferiram fazer a manifestação de interesse. Tem família, tem filhos, tem uma série de coisas já desenvolvidas aqui em Portugal, já estão habituados, já estão adaptados. São, de fato, pessoas que já estão num contexto social de inclusão que não justificaria retornar ao Brasil e às vezes ter que pagar até um hotel, um Airbnb para ficar, né, no Brasil ou no país de origem. Não tem mais casa, não tem familiares lá, então não faz sentido. Essas pessoas também estão sendo penalizadas. E num processo, de novo, deveras, muito demorado, por razões que não são culpas dos utentes, são culpa exclusiva e única e exclusiva da administração pública, ok? E quando nós apresentamos isso, eu lembro até hoje que uma das frases está lá gravado, inclusive, me foi dita daremos isto, mais coisa, menos coisa. E o que me preocupa hoje em dia é que o mais coisa eu já vi, fato, né? Não são Aham, só para as manifestações, é para todo mundo. O uhum, menos coisa é o que me preocupa. entendi. É isso, o senhor foi ouvido ali pelo parlamento. Agora, houve essa verdadeira dança das cadeiras na situação de uma mudança do governo, onde não é mais o governo com a maioria absoluta que ouviu o senhor que estará agora fazendo essa regulamentação. É isso. É, exatamente. E aí nós temos uma nova composição de governo, uma composição, e sem entrar em méritos partidários, não Hum, vou entrar na discussão política, mas, obviamente, vou trazer aqui detalhes que são relevantes e fatos, né? Hoje, um dos partidos que quer um endurecimento em políticas de imigração, e por isso entendo uma coisa genérica, não dá para dizer exatamente o que querem. Existiram projetos no passado que foram apresentados para esse partido, mas não podemos limitar exatamente a isso, então não sabemos, é o ponto da incerteza, podemos dizer assim. Era um partido que antes tinha 12 deputados, agora tem hum, pelo menos lá 48, certo? E os demais partidos não sabemos como vão se comportar, pelo menos assim, né, o que era a maioria absoluta, que é o PS, teve uma perda muito expressiva de deputados e, obviamente, de poder. Vai compor uma oposição, pelo menos o que foi indicado a princípio pelo líder do partido. Não sabemos, o jogo político ele é muito complexo, porque hoje se fala uma coisa e amanhã se esquece exatamente o que falou e fala-se totalmente ao contrário, né? hum. Mas, de fato, essa regulamentação ela vai ocorrer nesse novo parlamento. E, como é um jogo político, muitas coisas podem ter que ser negociadas e, às vezes, muitas intenções elas são modificadas. Então, a regulamentação, ela, eu digo que é mais importante do que a própria lei, ok? Porque é efetivamente as regras que norteiam a lei. Então, se eu gosto de comparar sempre a um jogo de futebol, a lei é nós combinarmos que vamos jogar, né, o time do Célio e o time da Ana, certo? Só que a regulamentação
é escolher o estádio, escolher a data do jogo, quem que vai começar a jogar de um lado ou do outro, qual é a cor da camisa de cada um, quantos jogadores vai ter em cada time, quantos, quem você pode convocar, quem que eu posso convocar. Então nós podemos botar o seguinte, imagine que tivéssemos um jogo de futebol entre Brasil e, vamos pegar aqui o Cazaquistão. Você nunca viu o Cazaquistão ir para uma Copa do Mundo. Mas, na regulamentação, nós vamos colocar que o time de futebol do Brasil vai ser o sub-5, que é a criançadinha, e o do Cazaquistão nós vamos botar o time oficial, que é o que joga os jogos oficiais do Cazaquistão. Acredito eu, com assim, pouca margem para erro, que quem ganharia esse jogo de goleadas é o Cazaquistão. Então, a regulamentação, ela importa mais do que estabelecer o que vai ser o jogo, porque ela demonstra como é que aquilo vai ser aplicado e quais vão ser os documentos que vão ser necessários para comprovar aquilo. E você pode colocar ali, às vezes, uma documentação que ela limite o acesso de certas pessoas a um determinado procedimento. Então, é algo que realmente importa muito. Acredito eu que sai esse ano, tá bem? Mas na minha, assim, de novo, agora é opinião, é minha estimativa pessoal, certo? Pode ser que ocorra já, né? Mas eu acredito que nós vamos ter isso publicado para agosto, tá? Porque não vai ser uma prioridade, é como o senhor falou, Não assim. vai ser uma prioridade. Eu ia até perguntar isso. Esse prazo dos 90 dias é assim, a partir de 90 dias, ou não são os 90 dias ali, Foi, mas foi como é que colocado a funciona? partir da publicação. Mas isto é algo que, perceba, ao meu ver, Uhum, ativo. Porque se não ocorrer essa regulamentação em 90 dias, qual que é a penalidade? O que vai acontecer? A lei deixa de valer? Vai se uhum. dissolver a cadeira dos parlamentares? Não vai, não é? Ah, Então, isso é um indicativo do interesse de celeridade, certo? Ou seja, do quão importante é aquele tema para que ele seja discutido. Mas, de novo, prioridades, e se existem justificativas, plausíveis e fundamentos para que não ocorra exatamente nesse prazo, pode ser estendido, né? E aí nós vamos uhum. para um outro ponto, que hoje, né, é um momento muito sensível para justamente as pessoas que vão fazer essa alteração, porque nesse momento, embora muitos já se considerem eleitos, né, não está ainda oficializado. E depois tem que formar governo. E depois que forma governo, aí tem que fazer o orçamento de Estado. Depois isso tem que ser aprovado. E depois, bem, em 6 meses o presidente da República pode ter de novo os poderes dele, dissolver o parlamento, ele pode dissolver de novo. Que Exato. desastre! Perdão, mas Exato. é o jogo político, né? É, temos aí um caminho que antes já estava mais desenhado e agora pode ser que demore realmente mais do que o previsto, Do que o previsto. Por isso que eu disse, eu acredito que ocorra esse ano, mas eu colocaria esta hipótese mais para agosto. para depois, para mais tarde. Exato. Tá bom. Bom, eu acho essas considerações, senhor, assim, eu concordo plenamente com toda essa questão conservadora de botar o pé ali no chão e ver, não vamos Hum, sonhar demais, ficar otimistas demais nesse momento, porque não é o cenário atual. Não. E o importante é ter calma. Tem que ter paciência, isso eu já falei 1 milhão de vezes aqui no seu canal. Portugal é um Uhum. lugar onde você tem que ter muita paciência e muita persistência. Se você tem os ansios, a ansiedade à flor da pele, é bem difícil viver aqui. Uhum. Bom, vou passar para os próximos temas, senão a gente fica aqui nessa Tá. alteração da lei da nacionalidade. Eu quero saber sobre, em relação aos reagrupamentos, né? O reagrupamento familiar, a gente tem acompanhado por aqui as fases de abertura da AIMA. Queria saber como que o senhor vê essas aberturas de forma positiva, otimista, acho que está atendendo. ah, um panorama do que tem acontecido em relação ao reagrupamento. Bem, panorama, talvez é aquela frase do Tiririca. Pior que tá, não fica, né? Então,
entraram com os reagrupamentos online, o que, assim, graças a Deus, é um ponto muito positivo, certo? Eu acredito que todos os processos, de fato, teriam um ganho de velocidade se fossem tratados de forma digital, com comparecimento, obviamente, para validações e fotografias, aquilo que não pode ser feito digitalmente, mas se ele fosse, pelo menos, iniciado de forma digital, já seria uma grande vitória, ok? No caso do reagrupamento familiar, notei que o governo fez testes, então, como você deve lembrar, foram separados grupos de pessoas, ainda estão separados grupos de pessoas, aliás, ah, começaram os procedimentos através dos menores entre 5 e 10 anos, e óbvio, daí todo o grupo familiar podia entrar junto com este menor, e acredito que fizeram isso com uma base objetiva de não ter tantos problemas no sistema informático como ocorreu no caso da CPLP. Você deve lembrar, lá em 13, 14, 15 de março de 2023, foi um absurdo, o portal saía do ar e pegava fogo o computador das pessoas praticamente, né? Era um desastre. Então, diante de tantas experiências ruins, nós podemos dizer que dessa vez, muito embora custe para as pessoas, né? As pessoas se sentem muitas vezes prejudicadas quando o governo faz desta forma, mas o governo acertou em dar a oportunidade faseadamente para não sobrecarregar o sistema, obviamente para permitir também um grupo de amostragem menor, aonde pudessem verificar se funciona, quantas pessoas eles conseguem atender por finais de semana, porque esses atendimentos são essencialmente nos sábados e somente nos sábados, ok? E, além disso, né, identificar os erros que aparecem no dia a dia, no tratativa com o sistema, e tentar corrigir antes de abrir ao grande público. E eu acredito que isto é só a primeira e a segunda fase da primeira fase, porque ainda vamos ter, né, a primeira e segunda fase da fase 2 e da fase 3 e da fase 4. Eu já vou chegar lá, ok? Quem assiste filme da Marvel entende o que eu quero dizer. Isso aqui é só o Homem de Ferro 1, 2 e 3, certo? Ah, Porque depois também tem o filme do Thor, né? Um, o 2 e 3. Homem-Aranha, e assim vai, Depois, até que depois junta exatamente, até tudo que ali no chega um universo. momento que tem o Vingadores, né? E aí tá todo mundo lá. E eu acho que foi até a melhor forma de nós podermos dizer e explicar o que me passa a cabeça nesse momento. Porque a regulamentação, né, da lei de estrangeiros, que é lá o decreto regulamentar número 84, de 2007 e tal, ele teve uma mudança recente, prevendo os processos e todos os processos a existirem da forma online e iniciarem da forma online. E lá falava de um portal único, ou de um balcão único de serviços. Então, hoje, este portal, que é o serviços.ema.gov.pt, que está nesse momento embrionariamente dedicado somente ao reagrupamento familiar, muito provavelmente esse portal vai ser alargado para todos os demais casos, incluindo casos de estudante, incluindo casos pelos artigos 122, incluindo casos dos profissionais de alta qualificação, incluindo casos, e acredito eu, que até as manifestações de interesse vão passar a tramitar dentro desse novo portal, ok? Por quê? Porque basicamente o intuito deles é centralizar o acesso em um único local e permitir a você cadastrar o seu processo de uma forma simplificada, de uma forma clara, para não ter 10 portais, né? Um da CPLP, o outro é o SAPA, o outro da Ucrânia, o outro é agrupamento, e aí ninguém sabe aonde vai, as pessoas cadastram os procedimentos nos lugares errados. Então, assim, para evitar isso, centraliza e, né, simplifica a linguagem para que as pessoas possam ter acesso ao procedimento que elas querem iniciar de uma forma correta, ok? E com isso também ter, em primeiro lugar, um maior controle de quantos estrangeiros realmente estão hoje a fazer processo em Portugal. Do outro lado, uma ideia real de quantos processos realmente existem. Por quê? Muitas pessoas têm 2 ou 3 processos. Eu sei que
Parece estranho para quem está assistindo a gente nesse momento, falando assim, mas como que uma pessoa tem 2 ou 3 processos? Mas muitas vezes um mesmo indivíduo tem um processo iniciado por manifestação de interesse, que ele não deu seguimento, está lá parado, está esperando uma resposta, né? Do outro lado, ele está tentando um reagrupamento familiar, então, né, aquela coisa de dificuldade de conseguir vagas e tal. E, por fim, ele faz uma matrícula numa universidade e apresenta um procedimento como estudante. Então, assim, ele tem 3 processos nesse momento e está tentando 3 formas de se legalizar. Então, a ideia talvez seja unificar em um único ponto para que você tenha maior segurança de que vai ser atendido, mas, ao mesmo tempo, o Estado também não fique fornecendo, às vezes, para a mesma pessoa uma vaga como estudante, depois uma vaga como reagrupamento familiar e ainda tenha essa pessoa como pendente com uma manifestação de interesse. Lotando o sistema e não andando Exatamente. com nenhum dos Exa- processos, andando bem Exatamente. devagar com todos eles. Prejudicando a si mesmo e aos outros, ok? Uhum. Então, eu vejo que esse momento em que foi permitido aí o reagrupamento familiar, aquela primeira fase já foi, agora tem a segunda fase, então está permitindo as pessoas da primeira fase, que era dos 5 aos 10 anos, e agora dos 10 aos 15 também, então, né, Homem de Ferro 1 e 2, É, certo? ainda. E eu acredito que isso seria só uma das oportunidades que vai ter ali no portal de serviços da AIMA. Nós vamos ter uma segunda oportunidade também, ou terceira e quarta, conforme o governo for liberando, para outros procedimentos. Então, daqui a pouco vão abrir dentro do portal de serviços a possibilidade, por exemplo, dos estudantes que estiverem matriculados regularmente em uma instituição de ensino aqui em Portugal, de fazerem o seu procedimento ali. E vão fazer o cadastro, vão indicar qual que é a instituição que estudam, qual que é o curso que fazem, qual é o seu número de aluno, ou código de aluno, e através de cruzamento de informações, que também está previsto lá no decreto regulamentar número 84, a AIMA vai comunicar àquela instituição de ensino para apresentar uma resposta se existe frequência, se existe matrícula e se as propinas estão pagas. Percebe que dessa forma, boa parte das informações que tinha que ser prestada para esse efeito já foi. Sim. Com isso, eles vão lhe fornecer um comparecimento e você vai tratar do seu processo. Então, eu vejo isso, pelo que eu pude depender daquilo que está escrito dentro do decreto regulamentar número 84 de 2007, certo? Na sua última alteração, dentro do que também estão fazendo ali com o processo do reagrupamento familiar. Mas entenda, os processos do reagrupamento familiar, eles são o teste, né? Então, é aquele momento em que eles olharam e falaram assim, olha, nós poderíamos fazer aqui, lançar já imediatamente o Vingadores Guerra do Infinito, mas pode ser que seja um completo fiasco, pode ser que vai ser muito complexo de nós explicarmos a história e apresentarmos todos esses personagens, né? Uhum. Num paralelo, né? Poderíamos abrir para todos os processos já online, porque o sistema existe, mas do outro, se nós fizermos isso, podemos eventualmente até prejudicar as pessoas. Por quê? Porque daí o sistema vai ter falhas, vai ter problemas, vai ter defeitos, e nós vamos ter que começar a corrigir essas coisas enquanto as pessoas estão buscando o seu atendimento. Para não gerar pânico, não gerar prejuízo, não atrapalhar, as coisas são feitas de passo em passo, aos poucos. Então, o reagrupamento familiar online, assim, até onde eu pude ver e das experiências que tive, assim, excelente. O reagrupamento familiar para os casos que não estão abrangidos de forma online, então especificamente para os casos que não estão abrangidos de forma online, ocorre ainda da mesma forma, através de agendamento telefônico. Fazendo aqui um adendo, casos de pessoas que não estão em território nacional, tem que ser pelo agendamento telefônico, não ocorre online. Casos em que envolvam apenas 2 adultos, ou em que o menor tenha menos de 5 anos, ou em que o reagrupado tenha mais de 15 anos, nestes casos, aí também faz pelo telefone, ainda da forma que ocorria habitualmente. Algumas vagas foram eliminadas, não, mas foram abertas, né, disponibilizadas para esse efeito, agora no mês de março, também no mês de fevereiro. Não creio que seja o suficiente para tratar de toda a questão, mas ainda é melhor assim do que o que nós tivemos nessa mesma época, em 2023, que foi uma paralisação total e 0 vagas, ok? Exatamente. Então, tenho boas expectativas, tenho bons olhos
Com isso, se for aos pouquinhos, mas de uma forma estável e segura, perfeito. Ok, agora, ainda sobre esse assunto do reagrupamento, mas puxando o gancho para a RCPLP. Uhum. Ainda não temos nenhuma luz no fim do túnel de como vai ser o reagrupamento para a RCPLP? Não, não temos. E isso é um ponto muito frustrante, porque nós temos toda a informação prestada por órgãos do governo e, obviamente, né, por outros braços que são informativos e trabalham com a parte de integração e acolhimento, de que seria possível esse reagrupamento familiar, e muitos pais e muitas mães dependem dele para, né, legalizar os seus filhos, porque muitas vezes não são aplicáveis a outros procedimentos que podem ser aplicados aos filhos que têm um pouquinho mais de idade. Mas, até o momento, não temos resposta. Não, não vou dizer que seja uma coisa tão simples de resolver quanto a própria CPLP, que a CPLP realmente poderia ser feita toda online. No caso do reagrupamento familiar para a CPLP, existem processos que já foram feitos, mas vamos ser bem pontuais. Não são talvez esses que você está me perguntando agora, ok? Uhum. E eu já vou explicar por quê. Existem processos de pessoas que fizeram CPLP e conseguiram executar o reagrupamento familiar, mas por quê? Porque os seus familiares vieram para Portugal na posse de um visto. Então, isso não é a maior parte dos casos, ok? Nós temos aí um grupo de pessoas, podemos botar assim, que quando solicitaram o visto, solicitaram para, às vezes, o papai, a mamãe e o filhinho, né? Ou os dois filhinhos. E nesse caso, os filhos são menores de idade. E neste caso, chegaram aqui em Portugal, os pais fizeram a CPLP, os filhos também fizeram a CPLP, bastou um comparecimento a AIMA para validar que realmente o menor estava acompanhado dos seus genitores, né? E obviamente de que não é uma tentativa de fraude, nem, né, envolve algum prejuízo para a segurança ou para a própria vida do menor, né? Então, nesses casos, foi feita essa validação presencial na AIMA e é concedido um título de residência, uma autorização de residência da CPLP por reagrupamento familiar. Então, perceba, existir, existe, ok? Agora, a aplicação está condicionada aos casos em que as pessoas todas da família vieram com visto. Casos em que, por exemplo, o papai e a mamãe vieram com visto, certo? E o menor, a criança, não veio com visto, os Aham. pais fazem a CPLP, o filho não faz. Casos em que, e aí talvez é a grande maioria esmagadora dos casos, o papai e a mamãe fizeram manifestação de interesse, converteram na CPLP no ano passado. Até esse momento, os filhos não conseguem fazer o reagrupamento familiar. Então, gera daí também uma situação complexa. Vou explicar aqui, para quem é seu seguidor, que às vezes está numa situação dessa, como resolver em boa parte dos casos. Não é em todos, certo? Então, presta bastante atenção você que está comigo. Se você tem um filho que hoje está a estudar em Portugal e está pelo menos no sétimo ano, se você tem a CPLP, você vai fazer uma marcação para ele para fazer o artigo 92, que é como estudante do ensino secundário. Se ele estiver a partir do sétimo ano, por favor, não me pergunte se no sexto, no quinto, no quarto, no terceiro ano é possível fazer, porque não é, tá bem? Então, Uhum. se ele estiver a partir do sétimo ano, você vai comparecer à AIMA, comprovar que ele está a estudar, e você vai ser o responsável financeiro dele, porque você tem um título de residência válido, que é a residência da CPLP. Nesse caso, ele vai ter uma autorização de residência tradicional, com base no artigo 92, como estudante. E eventualmente, você pode fazer uma residência com base no artigo 122, a linha capa, mas aí já é uma outra fase, tá bem? Se Tá. concentra primeiro no seu filho, tá bom? Agora, você não tem filho, né? Ou, melhor dizendo, né? Você não tem filho nessa idade, ok? Você não tem um filho que está no sétimo ano, seu filho às vezes é mais novo. Uhum. Neste caso, você não tem o que fazer. Só o reagrupamento familiar é o que se adequaria ao seu caso, e aí caberia, de fato, a uma questão do próprio governo, né, ou da própria administração pública, tomar a iniciativa de permitir esse reagrupamento da CPLP, até porque o reagrupamento online e outros tipos de reagrupamento, mesmo pelo telefone,
não tem sido permitido para quem tem CPLP. Ou seja, quem tem CPLP, mesmo que ligue e compareça num dia de agendamento com a AIMA, não consegue reagrupar o filho Não está ou conseguindo esposa. mesmo. Não, não consegue. Olha, porque algumas pessoas até falaram, quando liberou ali o reagrupamento no site, foi lá, tentaram, pagaram, mas provavelmente quando vão chegar lá na presença não vão conseguir. Eu ouvi essa notícia também. Muitas pessoas fizeram inscrição dentro do portal online, Porque certo? não havia nenhuma, né, nenhum impedimento ali. É claro, a gente também noticiou a questão que o diretor da AIMA já havia dito que Ei, não era para o reagrupamento da exatamente. CPLP, Eu costumo dizer o seguinte: mas não houve uma trava do sistema. Esse que era o falaram negócio. assim, não pode, não faça. Aí as pessoas foram lá e fizeram. Hum, E quando chegaram, falaram assim: me saiu a taxa para pagar, será que eu pago? Minha visão é: eles falaram que não pode, não faça. E depois colocaram lá no sistema: não será devolvido o dinheiro. Então, muito provavelmente, né, a pessoa que esteja disponível para assumir esse risco vai lá, vai tentar fazer e pode vir a ter um prejuízo financeiro, ok? Nesses casos, o Estado não está obrigado a devolver o dinheiro mesmo, ok? Porque o procedimento que você iniciou da forma errada. E foi noticiado que você não tinha direito. Mesmo que o sistema não tinha uma trava, ok? O sistema não é obrigado a ter. Eu costumo dizer que nessas questões de processos administrativos, principalmente processo de residência, né? Muitas pessoas às vezes chegam e falam assim: doutor, me deram aqui o indeferimento da minha residência. Eu falo assim: tá bem, mas por quê? Foram lá ver na escola, se eu estava estudando, daí eu não estava, também não estava pagando, mas veja, eu paguei a taxa para eles. Eles não vão me devolver então a taxa, eles têm que me devolver. Aí eu vou e falo: não, não tem. o serviço deles foi feito. Exatamente, porque se você entrou com o pedido, era você que tinha obrigação de cumprir os requisitos para que ele fosse cumprido, ok? Para que você tivesse acesso a essa residência. Há pessoas às vezes que fazem assim: eu entrei com um pedido de reagrupamento ah, através do meu companheiro, mas nós não temos prova nenhuma de que a gente tem essa relação, ou a gente tá junto há pouco tempo, há 2 meses, e eles não querem me dar residência, ou não me deram, então, poxa, eles têm que me devolver a taxa. Aí, assim, ó, não tem o que fazer, porque quem fez o processo errado foi você. Então, nesses casos, já foi noticiado amplamente, é público, que CPLP não poderia estar nessa situação envolvida e fazer e se beneficiar desse tipo de procedimento. Se a Entendi. pessoa acabar por fazer, ela assumiu o risco, tá? Então, assim, eu particularmente não aconselho. Mas, se alguém fez, conseguiu, coloca aqui embaixo, a gente vai gostar de saber Exato, também nos comentários, tá bom? exato. Já pedi também isso, coloca aqui, avisa como é que foi o processo. Isso. Agora, a autorização de residência PLP está aí fazendo seu 1 ano, as pessoas começaram ali exatamente 1 ano atrás. Hum. E a renovação dessas autorizações de residência? Também nada. Eu costumo dizer o seguinte: as renovações desses títulos de residência, elas vão ocorrer. Quando? Bem, quando a administração pública decidir que vai ocorrer. Nisso, não adianta ter muita pressa, nem pouca paciência. Eu vou fazer um paralelo aqui para que as pessoas possam compreender, porque essa hora vai ter muita gente aqui embaixo já xingando, falando: a CPLP não serve para nada, que dor de cabeça e tal, tal, tal. Mas veja, quem tem residência tradicional, que venceu nos meses de janeiro, fevereiro e março, só teve a possibilidade de renovar a sua residência a partir do dia 7 de março, que foi quando a administração pública colocou como disponível a renovação online. Ou seja, até dia 7 de março, essas pessoas estavam sem saber se poderiam ou não fazer essa renovação. Já com o título E, ali vencido, né, em exatamente, janeiro, por exemplo, mas não exatamente. podia pedir a Pegamos aqui renovação o caso, automática. vamos pegar aqui o caso, por exemplo, da Maria. Maria teve um título como estudante, vencendo no dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro ela não conseguiu renovar. Dia 5 de janeiro não conseguiu renovar.
10 de fevereiro ela não conseguiu renovar. Dia 1 de março ela não conseguiu renovar. Essa mulher estava já com o cabelo branco, caindo da cabeça, cheia de raiva. E, lógico, não tiro a razão da raiva dela, Sim. mas para os títulos que nem o dela, que são os tradicionais em cartão, o governo só permitiu, né, e só concedeu a possibilidade da renovação online a partir do dia 7 de março. Ou seja, houveram casos em que os títulos ficaram vencidos por 2 meses sem a possibilidade de renovação. No caso da CPLP, torcemos, obviamente, para que dia 13 de março de 2024 ocorra a liberação e o quanto antes as pessoas tenham direito já a fazer essa renovação. Se não ocorrer, ou se você já está vendo esse vídeo no dia 20 de março e não aconteceu, tenha paciência. Por Uhum. quê? Dois detalhes. Primeiro, depende do governo. Nesse momento, não tem governo. Ok? Nós estamos falando de novo, voltando lá ao início da conversa. Estão ocupados criando um governo. E até dia 25 de março vão criar um novo governo. Ok? No segundo ponto, isso aqui é talvez o ponto mais importante. Você não precisa se desesperar porque o decreto-lei número 109 de 2023, que foi publicado no dia 24 de novembro, ele permite e concede extensão de validade dos vistos e de documentos de permanência em Portugal. E isto inclui o título de residência da CPLP até dia 30 de junho de 2024. Ou seja, se o seu título vence entre dia 13 de março, porque antes nenhum foi emitido, e Uhum. dia 30 de junho, certo? Está abrangido por esse decreto. Certo. Depois, pode ter mais decretos desse? Pode. Afinal, já foram 45, não custa fazer o 46º. É garantido que vai ter? Não, ok? Ah, Mas, até lá, acredito que já tenham organizado uma forma de fazer essa renovação. Por quê? De novo, cabe à administração pública indicar para a AIMA que, olha, agora é a hora, né? Que nós fazemos aí essa renovação. Então, não só para a AIMA, mas para os populares, né? Então, para as pessoas, falando, olha, acessem o nosso portal, onde você fez a emissão da sua CPLP, tenha atenção a isso. Eu já vou explicar por quê, porque teve golpe rolando sobre isso também, tá? ah, ah, Então, acesse o portal da CPLP, que ainda é o cplp.cf.pt, ok? E faça lá a sua renovação. Agora, existiam, existiram pessoas, inclusive, que tiveram prejuízo com isso, mas existiu um site que lançaram na internet, renovação CPLP qualquer coisa.pt, ok? No intuito de induzir as pessoas ao erro de que fosse um site oficial, então fizeram uma cópia do site do governo. aham. E quando a pessoa colocava lá suas credenciais de acesso, saiu uma referência para pagamento no valor de 20 euros, certo? E as pessoas, quem pagou, né, tiveram prejuízo. Então, isto é um golpe, certo? Uma tentativa de ludibriar as pessoas e existiu, ok? Uhum. Nós, inclusive lá no nosso Instagram, quando soubemos de casos assim, acabamos por divulgar lá para que as pessoas não tenham esse prejuízo, mas aconteceu, ok? Então, tenha paciência. De novo, a palavra é sempre paciência, porque se você não tiver paciência, você for ansioso, você vai se deixar levar por uma situação como Coisas essa assim, exato. e vai ter prejuízo. Fato é, o governo tem interesse, ou a administração pública tem interesse em renovar títulos de residência. Por quê? Porque se não faz a renovação, vai ficar com o prejuízo das pessoas indocumentadas a bater na porta da administração pública tentando fazer outros procedimentos, que às vezes demandam de mais recursos da administração pública e mais tempo dos seus funcionários. Então, muito provavelmente, e esse é o detalhe, muito provavelmente quem tem a CPLP vai conseguir fazer a renovação, mas talvez não imediatamente no dia 13, 14 ou 15.
tem que ter paciência. Certo. Inclusive, essas renovações, as automáticas, elas continuam acontecendo lá no site do antigo CEF, é isso? Continuo. E, de novo, acredito que isso também vai migrar para o tal serviços.ema.gov.pt. Agora, eu Mas, vou sempre lembrar aí é, dos Vingadores, vou sempre lembrar dessa situação. Eu acho muito prática de compreender. É isso, tem um filme, tem outro, exato, depois surge outro super-herói, exatamente, depois todo mundo se une. exatamente. Depois todo mundo se une, e daí daqui a pouco eles matam alguém e aí assim vai. Vamos fazer um filme. Exatamente. Agora, vamos falar rapidinho ali sobre a questão das alterações que vieram também na lei da nacionalidade que impactam os descendentes de judeus sefardita. É um assunto que acaba a gente não falando tanto, né? É claro, a gente tem uma população muito maior interessada na manifestação de interesse, no tempo de contagem, na RCPLP, mas eu queria rapidamente entender o que veio de alteração nessa lei quanto a isso. A questão dos sefarditas é uma situação que ela se tornou muito complexa nos últimos anos. Por quê? Era um regime de reparação histórica, ok? Ainda existe, certo? Mas ele sofreu, assim, mudanças. Foi da água ao vinho, do vinho ao vinagre, ou, né, alguma coisa desse gênero, né? Antigamente, você conseguia fazer um procedimento desse comprovando unicamente através de uma certidão dada pela comunidade israelita, né, seja aqui de Lisboa, seja lá do Porto, de que você tinha essa descendência sefardita e conseguia, através disso, iniciar um procedimento de naturalização aqui em Portugal, que ia lhe conceder a nacionalidade portuguesa, e com isto você se tornava um português, com exceção do direito a se tornar presidente da República ou primeiro-ministro, o resto, todos os direitos são iguais. O ponto é, quando iniciou a guerra na Ucrânia, aí iniciou também talvez um interesse público, um interesse do debate público sobre essas concessões, porque notaram que muitos dos oligarcas russos, em especial Abramovich, né, que foi o caso mais famoso, tiveram conseguido a nacionalidade portuguesa e sequer português falam ou sequer tiveram tempo suficiente em Portugal. Então, o ponto principal, talvez inicial da discussão foi onde que está as conexões? Que conexões essas pessoas têm com Portugal? E aí começou, através do debate público, a se revelar que existiam escritórios especializados em obtenção de nacionalidade sefardita para israelitas e outras, né, outros grupos específicos, e que, inclusive, aparentemente, houveram casos que podem ter envolvido corrupção na emissão desses certificados, ok? Então, são pontos que ainda estão no judiciário, ainda estão em avaliação, mas que impactaram muito fortemente a opinião pública, e como política é embasada em opinião pública, houve uma manobra, houve uma alteração legal visando cerrar esse direito, impactar ele imediatamente no intuito de dificultar de uma forma tão vil e tão grave o acesso a esses procedimentos, que basicamente se tornou quase que impossível de fazer um processo de judeu sefardita. Nomeadamente, uma das grandes mudanças que teve é que a pessoa que fosse entrar com esse procedimento tinha que agora comprovar ligação com Portugal, e as poucas formas que existiam de se comprovar a ligação incluíam ter herdado algum bem de propriedade do judeu sefardita que foi expulso de Portugal pelo governo há tantos anos atrás, há centenas de anos atrás. É uma coisa assim bizarra, ok? Desculpa Uhum. a opinião, certo? Mas é a minha opinião, então vale o que vale. Porque uma pessoa que foi expulsa raramente, né, mantém alguma posse do lugar do qual foi expulso. Então, obviamente, isso foi arquitetado de uma forma a impedir o acesso, certo? Esse regime, ele durou até essa última alteração de lei, em que houve estabelecimento de regras, vamos botar assim, um pouco menos vis, né? Regras que ainda pedem a ligação, mas agora elas se limitam a pedir tempo de residência
por exemplo, em Portugal, o conhecimento da língua portuguesa, viagens a Portugal, são coisas mais palpáveis e possíveis Uhum. de uma pessoa comum, né? Não a herança de um, eventualmente, de um imóvel de 300 anos 400 passado, anos né? atrás, imagina. Exato. Isso, assim, é uma daquelas coisas que eu falei assim, a regulamentação ela pode vir a inviabilizar o acesso de pessoas a um pedido, e é justamente um exemplo. Então, o que Uhum. que ocorre? Nisso, criou-se dois regimes. Um regime transitório para os pedidos que já estão em andamento, ok? Que foram feitos após aquela mudança que eu comentei agora de 2022, que foi uma mudança que entrou em vigor no dia 1º de setembro de 2022, que foi aqui realmente fechou as portas. Então, criou-se um regime transitório ali que vem até ser bem benéfico, trata de prazo de 1 ano de residência em Portugal, então é assim algo que é plenamente possível de se conseguir. E criou-se a determinação de que os processos após o vigor da lei, ou seja, após 1º de abril, vão ser tratados com outros critérios de novo, mais justos, né, de ligação, que incluem, por exemplo, 3 anos de residência em Portugal, ok? Então, são oportunidades que foram abertas e os processos que estavam, de certa forma, bem difíceis de se desenvolver, Uhum. agora tiveram essa abertura novamente e, muito provavelmente, vão permitir, de uma forma mais justa, as pessoas a terem acesso a essa nacionalidade, tá? Para os processos que estavam em andamento anteriores àquela mudança de lei, ou seja, os que entraram antes de 1º de setembro, né, de 2022, ou seja, os que entraram até o final de agosto de 2022, esses vão ser tratados pela lei anterior que não exigia isso. Então, hoje existem 3 regimes e os processos podem ser impactados conforme a época em que entraram, tá bem? Certo. Agora, na última semana, saiu uma notícia assim, ó, sobre cerca de 300 mil processos pendentes na EMA Herdados, lá do CEF, né, que poderiam ser verificados aí por solicitadores e por advogados. Explica para a gente, doutor, o que que é isso, o que que isso pode facilitar a vida de quem está aqui com esse processo pendente? Basicamente, quando a Ordem dos Advogados e a AIMA fizeram esse protocolo, e não foram só eles que fizeram, houve também com a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, então abrange mais do que apenas os advogados, muito embora as notícias, especificaram muito essa questão. Isto veio para resolver um problema do governo, tá? Eu sei que muita gente ficou com a sensação de que ia ser um protocolo para que os advogados fossem ajudar as pessoas a se legalizar. Mas, na verdade, é um protocolo para que os advogados vão ajudar o governo a legalizar as pessoas, ok? E, neste caso, a ordem dos fatores altera o resultado, altera-se o que esperas. Por quê? Porque, neste caso, os advogados, vamos botar assim, de uma forma como se fosse um terceirizado, né? Os advogados vão estar realizando atos como se fossem funcionários do governo. Então, eles vão fazer a avaliação dos processos, vão fazer pareceres, né, tanto de deferimento de autorização de residência, quanto também indeferimento de autorização de residência, pareceres relacionados a afastamento de estrangeiro do território nacional e outras Uhum. coisas correlacionadas ao que é o serviço natural da ANA. Então, antigamente, né, o CF tinha seus inspetores, os inspetores eram as pessoas que faziam esses pareceres e que, né, indicavam quem que tinha a residência concedida ou não, por exemplo, e por qual razão que não iria ser concedida essa residência. E, óbvio, é um trabalho técnico, é um trabalho que demanda conhecimento jurídico, porque você, quando está negando algo para alguém, tem que fazer consciência do que está fazendo, né, com a ideia, né, do que você está fazendo. Então, nesses casos, os advogados, os agentes de execução e os solicitadores foram, não vou usar a palavra convocados, porque não é bem a palavra correta, mas foram beneficiados com este Uhum. protocolo. Óbvio, quem que vai pagar os advogados? Não são os utentes, é o governo. E o Ah, governo, através desse protocolo com a Ordem dos Advogados, vai realizar um concurso. Através desse concurso, os advogados que estão interessados, então não vão ser todos, não vai ser obrigatório aos advogados a fazer esse serviço, ok?
Os advogados que estiverem interessados vão se candidatar e os que forem melhores qualificados para realizar esse serviço vão atuar em conjunto com a AIMA. Obviamente, vão emprestar um pouco do seu conhecimento jurídico, mas não somente isso, também dos recursos tecnológicos, dos seus escritórios profissionais para que isso ocorra. E é uma forma muito simples de agilizar os processos. Então, eu sei que no início parecia que eu ia dizer, olha, os utentes não vão ser beneficiados, mas o benefício está justamente no fato de os utentes terem uma tratativa mais rápida do processo, justamente porque tem mais pessoas disponíveis a tratar e avaliar esses processos, ok? Exato. Inclusive, como acredito, e agora, de novo, posso da minha cabeça, minha opinião, então vale o que vale. Tá? O governo não vai remunerar por hora esses profissionais, vai remunerar por produção. Então, Uhum. quantos processos você tratou? Tratou um, tratou dois? Ok. Você vai ganhar isso aqui, equivalente a um ou dois processos. Quantos processos você tratou? Ah, eu tratei 200. Ok? Você vai ganhar o equivalente a 200. Então, muito provavelmente vão ter advogados trabalhando no sábado, no domingo, na madrugada, né? No horário que os outros estão lanchando ou vendo o jogo de futebol, né? Ah, Vão ter advogados disponibilizando o seu tempo para fazer essas análises, o que é muito vantajoso, porque daí não condiciona a tratativa desses processos unicamente ao horário de atendimento público da AIMA ou ao horário em que o funcionário público está lá disponível, certo? Se nós tivermos aí um advogado que seja, assim, solitário o suficiente, né, para trabalhar 16 horas por dia de segunda a segunda-feira, né, ele vai conseguir produzir muito mais do que os seus pares e muito mais, talvez, do que vários funcionários públicos uhum. conseguiriam produzir, né, porque E vai aí estar ele vai mais horas. ganhar, vai beneficiar ali que a fila vai Todos, andar, quem claro, está claro. esperando também vai sentir aí essa agilidade, então Exatamente. é E um eu bom tenho, caminho. exato, eu tenho um bom prognóstico disso. Eu torço, né? Inclusive para que muitos dos nossos colegas queiram e dediquem-se a trabalhar do lado da administração pública, né, na avaliação dos seus processos. E nós vamos ter daí advogados dos dois lados. Vamos ter advogados trabalhando do lado dos utentes, auxiliando eles, né, na prescrição dos seus direitos e, obviamente, em ter o título de residência e vamos ter do outro lado advogados trabalhando na parte do governo, né? Uhum. E obviamente também auxiliando as pessoas, graças a Deus, torço eu por isso, né? Auxiliando as pessoas a terem seus títulos de residência, mas obviamente cumprindo as suas obrigações com a lei e, né? Agindo de acordo com o que está prescrito na lei de estrangeiros. Excelente. Doutor, vou finalizar agora, prometo, já vou te liberar aí, mas eu queria Não se muito saber preocupe. se o senhor tem visto uma agilidade em relação às manifestações de interesse, né? Com aquela questão da RCPLP, que um monte de gente saiu da fila, e aí, está andando a manifestação de interesse? Está devagar? Como está isso? Manifestação de interesse, ela tem uma agilidade relativa, né? Eu gosto de pensar assim para não fazer meu coração sofrer, tá? E por quê? Porque nós vimos ali entrar em pré-agendamento no mês passado, aí manifestações inclusive do mês de setembro. E aí as pessoas falam assim: "Nossa, poxa, tá evoluindo bastante". Bacana, só que agora os agendamentos não chegaram até setembro, então estão sendo oferecidos aí para pessoas de abril, maio, né? E nessa situação vai de etapa em etapa, de passo em passo, de fase em fase, até que todas essas pessoas tenham acesso ao seu agendamento. Pode ser que nós vamos chegar em agosto Uhum. sem novas pessoas, ou seja, sem os grupos de outubro, novembro, dezembro entrarem em pré-agendamento. Então, é uma aparência de que mudou, a realidade, ela demonstra que nós temos que ter cautela, ok? Então, é como um carro que dá uma aceleradinha e depois fica um pouquinho Ah, na banguela. Aí depois dá mais uma aceleradinha e depois fica um pouquinho na banguela. E a coisa tá assim. A manifestação continua a levar praticamente 2 anos, tá? ah. Tem muita gente, inclusive, que fala: não, mas agora vai contar o tempo para a manifestação, então não tem interesse nenhum em vir com visto. Calma, ainda não é assim. O visto sempre é o caminho para Eu, inicial ali. Você pensou em mudar de país? Vamos começar é, pelo visto. eu sou uma pessoa que, nesse aspecto, ainda aconselho as pessoas a virem com visto,
porque com o visto você tem mais certeza e garantias de que vai se legalizar. Ah, mas com a manifestação eu não tenho esforço nenhum, eu faço de uma forma mais sossegada, eu não tenho que fazer nenhum procedimento, não tenho que pedir nada a ninguém. Ok, entendo que você veja dessa forma. Mas do outro lado, você gera uma dose de incerteza muito grande ao seu caso, que pode colocar, às vezes, oportunidades, né, como inviáveis. Então, assim, você pode, às vezes, receber uma proposta, o seu empregador poderia lhe pagar para fazer um trabalho que você gostaria de fazer, mas isso requer que você faça determinadas viagens que, como você não tem um título de residência, você já não pode fazer. Aí você fica, de novo, numa situação de desagrado, né, com o Uhum. governo e com a sua demora. Então, assim, não é porque o prazo do processo vai contar para a nacionalidade que justifica que você não trate da melhor forma possível do seu caso, né? E que não tenha as diligências e, obviamente, a prudência necessária para se beneficiar de um tratamento mais ágil da sua legalização, ok? Quando nós falamos de uma pessoa que vem com visto, se ela for de nacionalidade brasileira, ela tem pelo menos duas oportunidades bem claras de se legalizar. Uma, tradicionalmente, comparecendo à ANBE, fazendo uma autorização de residência em cartão. A outra, fazendo uma CPLP, que você pode fazer o registro imediatamente quando chega em território nacional. Coisa que com a manifestação de interesse, se você fizer o registro de uma, você teria que aguardar o governo liberar, permitir, né, e Sim, beneficiar as pessoas que registraram a manifestação de interesse no mesmo ano que você a fazer a conversão na CPLP. Por exemplo, quem fez manifestação de interesse no ano 2023, nesse momento, aguarda, sem certeza de quando o governo irá fazer essa liberação, se vai fazer essa liberação. exatamente. Era a minha última pergunta, essa questão da previsão de novas fases da RCPLP, porque, por enquanto, o site continua ali o mesmo, né? Só para quem fez manifestação de interesse até 2022, que Hum. consegue fazer essa conversão. Fez dia 1º de janeiro de 2023, ainda não tem nenhum prazo. E aí é complexo, porque nós temos que observar que é um grupo volumoso de pessoas, quando nós falamos das pessoas da manifestação de interesse, ainda mais quando nós falamos de países da CPLP, que é a grande maioria dos hoje residentes em Portugal, e se liberar tem que fazer num momento distinto das renovações das CPLPs antigas, porque se fizer tudo ao mesmo tempo, o site vai abaixo. Vai, Então, vai ser a mesma coisa que aconteceu quando inaugurou o exatamente. site, e que é, Então, percebe que é um tipo de situação em que o governo tem que fazer certos movimentos sim, coordenadamente para evitar que os próprios utentes tenham prejuízo. Prejuízo em que sentido? Que a pessoa vai falar assim: ah, não, mas aí eu entro lá, eu consigo fazer, se não funcionar o site, eu vou tentando mais vezes até a hora que eu conseguir. Isto é o melhor prognóstico. Vamos para o pior. O pior prognóstico é você vai, você acessa, você faz, e aí trava o seu pedido e você não consegue destravar. E aí? exatamente. É. Né? Aí nós ficamos numa situação muito grave, muito ruim para milhares de pessoas, tá? Não é assim uma ou duas pessoas que isso acontece, acontece com milhares de pessoas. Então, o melhor é ter paciência, ter, né, persistência e prudência. Ou seja, Uhum. se puder, antes de vir, faz o visto. Não veste a calça pela cabeça. Até porque nesse momento não sabemos no que vai dar toda essa questão da regulamentação da lei da nacionalidade. Prudência é a palavra no momento. É, exatamente. Doutor Célio Sauer, muito, muito obrigada. Muito obrigada por sempre essa generosidade, essa disponibilidade. Sempre que eu mando mensagem, vamos lá, doutor, na mesma hora. Topo ali a entrevista, trazer todas essas informações aqui para os seguidores. Então, muito obrigada por sempre. Já Eu que sabe, a casa é agradeço. sua. É uma pena o senhor estar tão longe, está quase lá do outro lado do país. Não vim aqui pessoalmente bater um papo com a gente, mas sempre agradeço essa disponibilidade, viu? Eu que agradeço, tá bom? Desejo, assim, muita força e boa sorte aí para todos os seus seguidores, tá bom? E, de novo, vou repetir pela última vez, paciência e persistência. Se você não tem isso, Portugal vai lhe enlouquecer.
É verdade. Olha, eu vou deixar todas as redes do Dr. Célio Sauer aqui na descrição, se você ainda não conhece, vai lá. Eu tenho certeza que você já conhece, mas vai lá e fica sempre de olho, porque tem todos esses assuntos aqui, ó, esse compilado aqui tem diariamente lá nas redes do Dr. Célio Sauer. Então, muito obrigada novamente, doutor. Eu que Eu agradeço. espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau.